Olá, tudo bom? Muito prazer, eu me chamo Zed e hoje eu vou trazer um mangá narrado de uma forma diferente. Esse mangá ele mudou minha forma de ver o mundo, não foi só pelo traço absurdo ou o nível de detalhamento de cada imagem, mas a forma que o autor ele transmitia cada sentimento dos personagens. Quando eu fui perceber, eu já havia passado dias e dias lendo e folheando as páginas desse mangá. Esse mangá ele conta a história em torno de Hideo Suzuki. Ele não é alguém incrível ou bem sucedido, muito menos alguém com habilidade que se destaca entre os demais personagens, tampouco podemos considerar ele o fracassado. Hideo era apenas um trabalhador autônomo, buscando publicar seu mangá e se tornar um mangaka bem sucedido. Ele é um cara que até mesmo coisas pequenas como chegar em casa depois do trabalho se torna algo tão prazeroso a ponto dele dançar. Eu vou te falar que o maluco tem um rebolado. De fato, apenas os quadrinhos não terem voz e sons, já que eu fiquei na dúvida sobre qual música o deixou tão feliz a ponto dele lançar o rebolado. Além de Hideo ter seu próprio estúdio de mangás em casa, mesmo saindo pra trabalhar, ele é o cara que tem muitos medos, como por exemplo, ele é uma das poucas pessoas mostradas em mangás, até mesmo em livros, que tem medo de escuro. Isso é algo que eu fiquei uou, isso deveria ser retratado mais vezes, já que na infância a maioria de vocês eu tenho certeza que tinha esse medo. Isso é um medo tão comum e popular que eu realmente fiquei impressionado por ninguém ter retratado isso até hoje. Essa obra espalha esse medo de uma forma incrível, com o próprio protagonista imaginando pessoas saindo dos mais diversos lugares, aquele medo de olhar embaixo da cama e achar algo. E devido a todos esses medos que ele possui, ele acabou criando um amigo imaginário chamado Hajima, que o ajuda a se consolar e debater sobre assuntos do seu dia a dia. Fora isso, ele também tem algumas outras alternativas para aliviar os seus medos, como ouvir música no seu rádio antigo, até mesmo socar a cara do seu rival, um mangaka bem sucedido. Fora que ele tem as suas mãos uma espingarda de cano duplo, que ele a usa bastante para espantar o seu medo do escuro. O Hideo ele tem um ditado que é meio que o seu lema, que o faz ele sempre seguir em frente, já que em anagrama o seu nome também pode ser lido como herói, e essa é uma frase que ele fala várias e várias vezes ao desenrolar esse mangá: eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, eu sou Hideo, um herói. A sua rotina de manhã é bastante inusitada, é mais ou menos acordar, se arrumar, dar uma porrada no saco de pancadas com a cara do seu rival e sair de casa para poder trabalhar. E mais uma vez o autor me surpreendeu com seu nível incrível de detalhamento de cenário, que vai mudando conforme o Hideo vai caminhando. Você consegue até se sentir aconchegante, já que essa não é a realidade tão diferente da nossa, como aquelas que relatam um mundo paralelo ou talvez um conto de fada. Essa provavelmente até possa ser a rotina de alguma das pessoas que estão vendo esse vídeo. Já no seu trabalho ele começa a conversar bastante com seus amigos, a desenvolver vários assuntos que eu vou pular, porque essa parte ela não é tão relevante para o ponto que eu quero chegar. Após a sua jornada de trabalho árdua e cansativa, ele vai se encontrar com a sua namorada na casa dela e é recebido carinhosamente, com direito a comidinha quente feita na hora. Essa sim é pra casar. Mesmo com todos os seus problemas do dia a dia em sua vida, esse é um dos poucos personagens que eu vi até hoje que, com mesmo tudo dando errado, ele ainda tem a quem se apoiar. Conforme a conversa vai evoluindo e se desenvolvendo entre os dois, é revelado que a sua namorada é ex do cara que ele tanto odeia, o mangaka rival, e ela ainda tem uma certa amizade enorme com ele até hoje. E bom, ela é uma das fãs das obras escritas pelo seu ex, e não do seu atual namorado, tanto que ela fala com muito mais euforia e prazer quando ela cita uma das obras dele, que fica meio difícil não comparar o Hideo, que não tem tanto talento quanto o ex dela. O foda é que isso meio que deixa o Hideo mal, já que a pessoa que ele mais ama nesse mundo tem muito apreço pelo trabalho de uma outra pessoa, um ex abusivo, do que pelo dele. É óbvio que ela tem a liberdade de gostar de quaisquer obras que ela quiser, o ser humano é um ser livre. Já na hora de dormir, Hideo olha pro lado e percebe que a coleção do seu rival está toda organizada na estante de sua namorada, enumerada por capítulos e completa. Já a dele está toda bagunçada e jogada aos cantos, faltando quase todos os capítulos publicados. O sentimento que a obra tenta passar, que ele está sentindo nesse momento, é algo como se fosse um escritor, mangaka novato, tentando se comparar ao Oda ou a Masashi Kishimoto. O peso dessa situação provavelmente é quase que insuportável para ele, mas como essa história não é um relato de desenvolvimento amargo, frio e romântico de um casal apaixonado, na realidade o buraco é um pouco mais embaixo. Já no final do capítulo 10, as coisas começam a mudar dentro do seu trabalho. Uma de suas amigas do trabalho está destruída após uma noite de farra com seus colegas de trabalho, e essa foi a mesma noite que Hideo não havia aparecido, pois ele optou em ficar com sua namorada. Só que o problema dessa situação é que ela não foi de base, mesmo com um profundo corte na região do pescoço. Nesse mundo, as coisas começaram a mudar, pessoas mortas já não estavam indo dessa para uma pós-vida, e a primeira delas que mudou foi sua própria esposa. Simplesmente ela havia morrido de alguma forma e voltou à vida em uma espécie de contorcionista macabra. E sim, ela havia virado zumbi, mas não era aquele estilo de zumbi clássicos e burros tipo The Walking Dead, mas o estilo onde não tem pra onde fugir. Eles abrem portas, falam, sobem escadas e até mesmo escalam paredes, e alguns gostam de dar mordidas em portas. Eu fico imaginando como está a mente do nosso herói vendo a sua esposa transformada sem entender nada que está acontecendo. Ela era a única que o dava o mínimo de apoio nessa vida,
já que ele já estava há 35 anos lutando para ser um mangaka. E para deixar o clima ainda mais pesado, mesmo ela transformada, ela continua falando que ama ele. Essa cena, ela é de doer o coração. Mesmo comigo sendo um fanboy de história de zumbis, eu nunca vi uma cena tão triste quanto essa. E não me venham falar de cenas de The Walking Dead, pois até certo ponto eu havia parado de acompanhar, já que pra mim essa série já tinha se tornado uma novela. Mas é claro que eu não iria desmerecer The Walking Dead, já que foi uma produção magnífica. Como sua esposa já havia perdido a razão, ela estava tentando matar ele de todas as formas possíveis, e Riddle se vê preso a ela agarrando sua cabeça e o empurrando fortemente contra a porta. E pelo buraco que ele havia feito na porta, ele percebeu que muita coisa havia mudado dentro da casa dela. Ela colocou os livros do ex para ser jogados fora e os deles foram organizados na prateleira, mostrando que ela estava verdadeiramente arrependida pelo que ela tinha feito. E essa cena ela foi muito triste, pois pra ele ela não precisava ter jogado aqueles livros fora, só não falar tanto do ex enquanto estava com ele. E falar de ex em relacionamento é de fuder, papo reto, mano. Fora que no meio disso tudo apareceu mais um zumbi e começou um x1 entre a sua namorada Teco e um certo zumbi carteiro. Por amor ou caridade, eu não sei qual sentimento ele sentia nesse momento, mas ele guardou os dentes de sua namorada que ela havia perdido ao morder a porta. O fora que depois que ela reapareceu, o Prota tentou levá-la pro hospital para ver se tinha alguma cura, já que a ficha que ela não estava mais viva ainda não tinha caído para ele. Até que em uma das últimas aparições do seu amigo imaginário, ele abre os olhos de Riddle para que possa dar um descanso para sua mulher. E eu acho que essa cena ficou na minha memória por muito tempo. Eu estava com muita vontade de falar sobre essa obra. E primeiramente, eu peço desculpa a todos vocês por não trazer o formato habitual dos vídeos e por falar de algo mais pesado sem um tom de humor ou alguma piada adjacente. Esse mangá era uma das obras que estava guardada na minha gaveta há muito tempo, esperando uma oportunidade para me falar sobre ela. Só que foi aí que eu percebi que eu mesmo que tinha que fazer essa oportunidade. Então, senhoras e senhores, essa obra se chama I Am a Hero e eu recomendo muito vocês a lerem. E por hoje é só, galera. Comenta aí embaixo se gostou desse formato de vídeo e se querem vídeos novos assim. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui, dá like e até a próxima.